Meu marido me abandonou grávida com 15 anos de idade. Ele saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. Eu tive que me... Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. Sentada em minha cadeira de balanço, observo as fotos antigas que decoram as paredes do meu ateliê em Ipatinga. Cada imagem conta um pedaço da minha história. Uma jornada que começou há mais de 60 anos, quando eu ainda era Augusta Perdigão, uma menina sonhadora do interior de Minas Gerais. Hoje, aos 74 anos, sinto que chegou a hora de compartilhar minha história, não como um lamento, mas como um testemunho de que sempre é possível recomeçar. Nasci e cresci num pequeno sítio nas redondezas de Ipatinga, quando a cidade ainda estava começando a se desenvolver por causa da Usiminas. Meu pai, Geraldo Perdigão, era um homem rígido e tradicional, daqueles que acreditava que mulher só precisava saber cozinhar e cuidar da casa. Minha mãe, Dolores, quieta e submissa, apenas concordava com tudo que ele dizia, mas seus olhos sempre me diziam algo diferente. Nossa vida era simples, mas não passávamos necessidade. O sítio produzia o suficiente para nos sustentar, e vez ou outra, papai vendia alguma coisa na cidade. Eu ajudava nos afazeres domésticos e sonhava em estudar, fascinada pelos livros que uma professora aposentada, Dona Efigênia, me emprestava às escondidas. Ela morava numa casinha próxima e sempre dizia que eu tinha potencial para ser mais do que apenas a filha do seu Perdigão. Foi em 1964, quando eu tinha 15 anos, que minha vida mudou completamente. Antônio Drummond chegou à nossa região, um homem bem vestido e carismático, que dizia ser representante comercial. Ele apareceu primeiro no armazém do seu Toninho, único estabelecimento das redondezas que vendia de tudo um pouco, desde arroz até remédios para dor de cabeça. Logo se tornou presença constante no local, sempre com histórias impressionantes sobre suas viagens e negócios. Lembro como se fosse hoje do dia em que o vi pela primeira vez. Eu tinha ido comprar linha para minha mãe, que costumava remendar nossas roupas. Antônio estava lá contando suas histórias para os homens que se reuniam no armazém depois do trabalho. Quando me viu, abriu um sorriso que me deixou sem jeito. Tinha os dentes muito brancos e alinhados, algo raro para os padrões da nossa região na época. "A senhorita deve ser a filha do seu Perdigão", ele disse, levantando-se e fazendo uma mesura exagerada que me fez corar. "Antônio Drummond, seu criado." Os outros homens riram, mas havia algo em seu jeito que me fascinou. Ele parecia tão diferente dos rapazes da região, tão sofisticado com seu terno bem passado e sapatos brilhantes. Nas semanas seguintes, Antônio começou a aparecer com mais frequência em nossa propriedade, sempre com alguma desculpa para falar com meu pai. Trazia amostras de sementes, falava sobre novos fertilizantes, prometia conseguir melhores preços para nossa produção. Papai ficava encantado com suas promessas de prosperidade, e eu, ingênua, me encantava com seus olhares furtivos e sorrisos discretos. Numa tarde de domingo, após o almoço, Antônio pediu para conversar a sós com meu pai. Ficaram horas fechados na sala, e quando saíram, papai tinha um sorriso satisfeito no rosto. Foi então que minha vida mudou para sempre. "Augusta", disse meu pai, "o senhor Drummond pediu sua mão em casamento, e eu consenti." Meu coração disparou. Uma mistura de medo e excitação tomou conta de mim. Casamento? Eu mal o conhecia, mas naquela época, na nossa região, era comum que os pais decidissem o destino das filhas. E Antônio parecia ser um bom partido. Tinha posição, viajava a trabalho, prometia uma vida confortável na cidade. Mamãe, ao saber da notícia, me chamou para conversar no quintal, enquanto colhia mandioca. "Minha filha", ela disse em voz baixa, "tem certeza que é isso que você quer?" Sua preocupação era genuína. Mas o que poderia eu dizer? A decisão já estava tomada, e desobedecer ao meu pai não era uma opção que eu sequer considerava possível. O casamento foi marcado para dali a um mês. Antônio disse que não podíamos demorar muito por causa de seus compromissos de trabalho. Durante esse período, ele aparecia quase todos os dias, sempre trazendo pequenos presentes. Um lenço de seda, um perfume, até mesmo um par de sapatos novos, meus primeiros sapatos de salto.
As mulheres da região me ajudaram com o enxoval, embora houvesse pouco tempo para preparar tudo como mandava a tradição. Dona Efigênia, minha amiga professora, foi a única que demonstrou preocupação aberta. Augusta, menina, casamento não é brincadeira. Você mal conhece esse homem, mas eu estava envolvida demais com a ideia de uma nova vida, longe daquela rotina do sítio, para dar ouvidos aos seus conselhos. No dia do casamento, a pequena capela de São Sebastião, padroeiro do nosso bairro, estava cheia. Não porque tivéssemos muitos parentes, mas porque casamento era evento raro e todos queriam ver a filha do seu perdigão se casando com o forasteiro bem-sucedido. Uai, até gente da cidade veio prestigiar. Eu usava um vestido simples, mas bonito, feito por minha mãe e algumas vizinhas. Antônio estava elegante como sempre, embora tenha chegado um pouco atrasado, culpando o trânsito na rodovia. O padre, que me conhecia desde pequena, parecia hesitante durante a cerimônia, como se quisesse dizer algo, mas se contivesse. A vida de casada começou de forma promissora. Antônio alugou uma casa pequena, mas confortável no bairro Horto, próximo a Uzi Minas. Era a primeira vez que eu morava numa casa com piso de cerâmica e água encanada. Tudo parecia um sonho. Os móveis novos que ele comprou à prestação, o rádio na sala, até mesmo uma geladeira. Luxo que poucas casas tinham na época. Nas primeiras semanas, Antônio se mostrou um marido atencioso. Saía cedo para trabalhar e voltava no fim da tarde, sempre trazendo algo especial. Um doce da padaria, uma revista de moda, às vezes até um corte de tecido para eu fazer uma roupa nova. Eu me esforçava para ser uma boa esposa, mantendo a casa impecável e preparando suas refeições preferidas. Foi nessa época que descobri que estava grávida. A notícia encheu meu coração de alegria e Antônio pareceu genuinamente feliz também. Começamos a fazer planos para o bebê e ele prometeu que logo mudaríamos para uma casa maior. Você vai ver, Augusta, dizia ele. Nosso filho vai ter tudo do bom e do melhor. Porém, conforme os meses passavam, comecei a notar mudanças sutis em seu comportamento. As viagens de trabalho, que antes duravam apenas alguns dias, começaram a se estender por semanas. Quando estava em casa, passava muito tempo ao telefone, falando baixo e desligando rapidamente se eu me aproximava. O dinheiro para as despesas da casa começou a ficar mais curto e suas explicações mais vagas. Uma tarde, quando eu estava no 5º mês de gravidez, Antônio chegou em casa ansioso, dizendo que precisava viajar urgentemente para São Paulo. É uma oportunidade única de negócio, explicou, enquanto jogava algumas roupas numa mala. Quando voltar, vamos estar ricos, você vai ver. Deixou apenas o dinheiro do aluguel do mês e prometeu mandar mais assim que chegasse. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Nenhuma notícia. O telefone que ele havia instalado foi cortado por falta de pagamento. O dinheiro do aluguel acabou e o proprietário começou a fazer pressão para que eu desocupasse o imóvel. As prestações dos móveis estavam atrasadas e os cobradores batiam à porta com frequência cada vez maior. Envergonhada e sem alternativas, procurei ajuda na igreja. O padre João, o mesmo que havia celebrado meu casamento, me ouviu com atenção e tristeza. Minha filha, ele disse, não é a primeira vez que ouço uma história assim sobre o Antônio Drummond. Ele já fez isso em outras cidades. Meu mundo desabou naquele momento. Como pude ser tão ingênua? Com a ajuda do padre e de algumas senhoras da igreja, consegui enviar um recado para meus pais. Papai veio me buscar num domingo de manhã com a carroça. Seu rosto estava marcado não só pela idade, mas pela decepção. Não disse uma palavra durante toda a viagem de volta ao sítio. Mamãe me recebeu com lágrimas nos olhos e um abraço apertado. A volta para a casa dos meus pais foi mais difícil do que eu imaginava. O quarto que havia sido meu durante toda a infância agora parecia pequeno e sufocante. As fofocas corriam soltas pela região. Viram só? Aquele moço da cidade abandonou a Augusta, diziam. Bem que o seu perdigão devia ter desconfiado. Mas o pior não eram as fofocas, era o olhar de decepção do meu pai. Ele, que sempre foi um homem respeitado na região, agora tinha que lidar com a vergonha de ter uma filha abandonada e grávida. Passou a beber mais que o costume e raramente dirigia a palavra a mim. Mamãe, por outro lado,
Me dava força do jeito dela, sempre silenciosa, mas presente. Foi nessa época que conheci Dona Rita, uma parteira experiente que morava do outro lado do rio. Ela não só me ajudou a me preparar para o parto, mas também me ensinou os primeiros pontos de costura. "Menina", dizia ela, "suas mãos são abençoadas para a costura. É um dom que Deus te deu e ninguém pode tirar." Os meses finais da gravidez foram passando e eu ocupava meu tempo aprendendo a costurar. Comecei fazendo pequenos concertos para a vizinhança, ganhando alguns trocados que guardava religiosamente. Aos poucos, as pessoas foram esquecendo do escândalo, principalmente quando começaram a ver meu talento com a agulha e a linha. Helena nasceu numa noite quente de dezembro, com a ajuda de Dona Rita. Era uma menina linda e saudável, com os olhos grandes e escuros que lembravam os meus. Quando a coloquei nos braços, prometi a mim mesma que ela teria uma vida diferente da minha. Não deixaria que ninguém decidisse seu destino por ela. Papai, ao ver a neta pela primeira vez, chorou. Foi a única vez que o vi demonstrar qualquer emoção desde meu retorno. Aos poucos, o gelo entre nós foi derretendo. Helena tinha esse dom, conquistar o coração das pessoas. Até os vizinhos mais críticos se derretiam quando a viam sorrir. A vida seguia seu curso no sítio, e Helena crescia forte e saudável. Eu continuava com meus trabalhos de costura, que aos poucos foram ganhando fama na região. As pessoas diziam que minhas mãos tinham um dom especial para transformar tecidos velhos em roupas que pareciam novas. O dinheiro não era muito, mas ajudava nas despesas e me dava certo orgulho. Foi numa dessas tardes de trabalho que conheci Joaquim Valadares, ou Kim, como todos o chamavam. Ele era caminhoneiro e sempre passava pela estrada que cortava nossa região, transportando minério e produtos para a Uzi Minas. Naquele dia, seu caminhão tinha apresentado problemas próximo ao nosso sítio e ele precisou de ajuda. Papai, que já estava mais brando comigo, ofereceu água e um lugar para descansar enquanto o motor esfriava. Queen era diferente dos homens que eu conhecia. Tinha um jeito manso de falar e um sorriso sincero que chegava aos olhos. Não era bonito como Antônio, mas tinha uma honestidade no olhar que me cativou desde o primeiro momento. Helena, na época com quase 2 anos, não era de estranhar ninguém, mas com Kim foi diferente. Correu para seu colo assim que o viu, arrancando risadas dele. "Que menininha mais linda", disse ele, brincando com ela. "É igualzinha à mãe." Corei com o elogio, mas não pude deixar de sorrir. Depois daquele dia, Queen começou a fazer paradas regulares em nosso sítio. Sempre trazia alguma novidade da cidade para Helena. Uma boneca de pano, um pacote de biscoitos, uma fita colorida para o cabelo. Também se interessava pelo meu trabalho de costura, dizendo que eu tinha talento para abrir meu próprio negócio um dia. Com o tempo, sua presença se tornou cada vez mais frequente. Descobri que ele era viúvo. Sua esposa tinha partido jovem, deixando-o sem filhos. Morava num bairro simples de Ipatinga, mas passava a maior parte do tempo na estrada. "É uma vida solitária", confessou ele uma vez, mas honesta. Papai, que inicialmente se mantinha desconfiado, começou a ver com bons olhos a proximidade entre nós. "O Kim é homem trabalhador", dizia ele para minha mãe, achando que eu não estava ouvindo. Seria bom para a Augusta e a menina. E realmente Kim demonstrava ser tudo o que Antônio não foi. Sincero, trabalhador e principalmente presente. Numa tarde de domingo, depois do almoço em família, ele já era presença constante em nossa mesa. Kim pediu para conversar a sós comigo. Levou-me para caminhar pelo pomar onde as laranjeiras estavam carregadas. "Augusta", disse ele, nervoso como nunca o tinha visto, "sei que você já sofreu muito, mas quero te fazer feliz. Quer se casar comigo?" O pedido, embora esperado, me pegou de surpresa. Olhei para Helena, que brincava ali perto, e depois para Kim. Ele não tinha a lábia nem as promessas grandiosas de Antônio, mas oferecia algo muito mais valioso, um amor sincero e a chance de construir uma família de verdade. "Aceito", respondi com lágrimas nos olhos. Kim me abraçou forte e Helena correu para se juntar a nós, como se entendesse que aquele momento mudaria nossas vidas para sempre. Ali mesmo, embaixo das laranjeiras, fizemos planos para nosso futuro juntos. O casamento foi simples, mas desta vez, verdadeiramente feliz. Realizamos a cerimônia na mesma capela de São Sebastião, mas agora o padre João,
sorria genuinamente. A comunidade inteira participou da festa, que aconteceu no terreiro de casa, com música de sanfona e muita comida típica. Nos mudamos para uma casa de madeira no bairro Betânia, em Ipatinga. Era uma construção simples, mas acolhedora, com um quintal grande onde Helena podia brincar à vontade. Kim havia economizado durante anos e conseguiu comprar a casa à vista. "É nosso cantinho", dizia ele com orgulho. Adaptei um dos cômodos para continuar com meu trabalho de costura e logo consegui uma clientela fiel no bairro. Quinn me apoiava em tudo, sempre dizendo que eu tinha talento para crescer ainda mais. Helena o chamava de pai, e ele a tratava como se fosse sua própria filha, enchendo-a de carinho e atenção. Um ano depois de casados, descobri que estava grávida novamente. A notícia encheu nossa casa de alegria. Helena, já com quase 4 anos, não cabia em si de felicidade com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Quinn então decidiu trocar as viagens longas por rotas mais curtas, para poder estar mais presente durante a gravidez. Paulo nasceu numa manhã de primavera, forte e saudável como a irmã. Era a cara do pai com o mesmo jeito calmo e sorriso fácil. Nossa família parecia completa, e eu finalmente sentia que tinha encontrado a felicidade que tanto busquei. Kim era um pai dedicado para ambos os filhos, sem fazer qualquer distinção entre Helena e Paulo. Os primeiros anos de nossa vida em família foram como um sonho realizado. Quinn conseguia manter as contas em dia com seu trabalho de caminhoneiro, e minha costura ajudava nas despesas extras. Helena começou a frequentar a escola do bairro, onde se destacava como uma das melhores alunas. Paulo crescia forte e esperto, sempre correndo pelo quintal com as galinhas que criávamos. Mas foi por volta do 5º ano de casamento que comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Quinn. Tudo começou com uns goles de pinga depois do trabalho, algo que ele dizia ser comum entre os caminhoneiros para relaxar depois da estrada. No início, não me preocupei muito, afinal, era só uma dose ou outra. Aos poucos, porém, a situação foi se agravando. As doses para relaxar se transformaram em garrafas escondidas pelo quintal. Quinn começou a chegar cada vez mais tarde em casa, com um cheiro forte de bebida que nem o banho conseguia disfarçar. Quando eu tentava conversar sobre isso, ele se irritava dizendo que eu estava exagerando. O dinheiro, que antes era suficiente para nossas necessidades, começou a minguar. Descobri que parte do pagamento das viagens ia direto para os bares da estrada. As contas começaram a atrasar e tive que aumentar minha carga de trabalho na costura para compensar. Às vezes, ficava até de madrugada costurando, enquanto esperava ele chegar. Helena, já com 12 anos, percebia tudo com uma maturidade que me partia o coração. Muitas vezes a encontrei consolando Paulo, de 8 anos, quando o pai chegava alterado e começava a gritar sem motivo. As crianças foram se acostumando a ficar quietas quando ele estava em casa, para não provocar sua irritação. Numa noite particularmente difícil, Quinn chegou transtornado, derrubando móveis e quebrando pratos. Foi a primeira vez que ele levantou a mão para mim, embora não tenha chegado a me acertar. Helena, corajosa como sempre, se colocou entre nós, gritando para ele parar. Aquela cena me fez perceber que precisávamos de ajuda urgente. Tentei de tudo. Conversei com a família dele, procurei ajuda na igreja, até mesmo consegui convencê-lo a ir em algumas reuniões de um grupo de apoio para alcoólicos, mas nada parecia funcionar por muito tempo. Ele até chegava a ficar alguns dias sem beber, prometendo mudança, mas logo voltava aos velhos hábitos. O pior era ver como o alcoolismo estava destruindo não só nosso casamento, mas também o homem bom e gentil que Kim havia sido. Nos momentos de sobriedade ele chorava, pedindo perdão, jurando que ia mudar. Nesses momentos, eu podia ver lampejos do homem por quem me apaixonei, mas eles duravam cada vez menos. As crianças começaram a ter problemas na escola. Helena, sempre tão estudiosa, estava perdendo o interesse pelas aulas. Paulo desenvolveu um temperamento difícil, brigando com os colegas por qualquer motivo. A professora me chamou várias vezes para conversar, preocupada com as mudanças no comportamento deles. Foi numa dessas conversas com a professora que conheci Dona Conceição Andrade, mãe de uma colega de Helena. Ela percebeu minha angústia e, depois de muita insistência, conseguiu fazer com que eu desabafasse.
Contei tudo. O casamento fracassado com Antônio, a aparente redenção com Kim, e agora o pesadelo que nossa vida havia se tornado. Dona Conceição me ouviu com atenção e depois me fez uma proposta que mudaria nossas vidas. Ela tinha alguns parentes em Curitiba e poderia nos ajudar a recomeçar lá. Às vezes, Augusta, disse ela, precisamos ter a coragem de dar um passo difícil para proteger nossos filhos. A ideia de deixar tudo para trás me assustava, mas a cada noite que Kim chegava bêbado, a cada briga que as crianças presenciavam, eu pensava mais e mais na proposta de Dona Conceição. Comecei a guardar escondido o dinheiro que ganhava com as costuras, preparando-me para o que eu sabia que precisaria fazer. Uma noite, depois de uma briga particularmente feia em que Kim quebrou minha máquina de costura, meu instrumento de trabalho e independência, tomei minha decisão. Esperei ele sair para mais uma viagem e, com a ajuda de Dona Conceição, arrumei nossas coisas. Não levamos muito, algumas roupas, documentos importantes e as poucas economias que tinha conseguido juntar. A viagem para Curitiba foi longa e silenciosa. Helena, sempre madura para sua idade, segurava a mão do irmão no ônibus, enquanto eu tentava conter minhas próprias lágrimas. Deixar Ipatinga significava abandonar não só Queen, mas também meus pais, que dessa vez nem pude me despedir, para evitar que Kim descobrisse nosso paradeiro. Chegamos numa manhã fria de junho, típica do inverno curitibano. O endereço que Dona Conceição havia me dado era de sua prima, Aparecida, dona de uma pequena confecção no bairro Portão. Quando nos viu, 3 figuras assustadas carregando algumas malas, seus olhos se encheram de compaixão. Você deve ser a Augusta, disse ela, nos abraçando como se fôssemos família. Conceição me contou sua história. Pode ficar tranquila. Aqui vocês estarão seguros. Aparecida nos levou para os fundos da confecção, onde havia uma garagem adaptada com um quarto e um banheiro. Era simples, mas limpo e acolhedor. Não é muito, disse ela, mas pode servir até vocês se estabelecerem. E tem trabalho para você aqui na confecção, se quiser. Conceição me disse que você tem mãos de fada para a costura. Aceitei a oferta imediatamente, grata pela oportunidade de trabalhar e sustentar meus filhos. Os primeiros meses foram difíceis. As crianças precisaram se adaptar a uma nova escola, fazer novos amigos, acostumar com o frio que não conheciam. Helena, com sua personalidade forte, logo se enturmou, mas Paulo sofria com pesadelos e saudades do pai. Nas primeiras semanas ele chorava todas as noites, me perguntando quando voltaríamos para casa. O trabalho na confecção era puxado, mas gratificante. Aparecida percebeu meu talento e começou a me confiar peças mais elaboradas, como vestidos de festa e ternos sob medida. Com o tempo, conquistei minha própria clientela, pessoas que só queriam que eu fizesse seus ajustes e consertos. Foi através de uma dessas clientes que conheci o programa habitacional da Cohab. Dona Marilda, que trabalhava na prefeitura, me explicou que eu poderia me inscrever para conseguir uma casa própria. Você tem 2 filhos, trabalha, se encaixa nos requisitos, explicou ela. Vai demorar um pouco, mas vale a pena tentar. A inscrição foi feita e, para nossa surpresa, em menos de um ano fomos contemplados com uma casa no conjunto habitacional do Xaxim. Era pequena, mas nossa. Quando recebi as chaves, não consegui conter as lágrimas. Helena e Paulo pulavam de alegria. Finalmente teriam um quarto só deles. A casa precisava de alguns reparos, mas os vizinhos do conjunto eram solidários. Um ajudava com a pintura, outro consertava uma torneira. Todos se uniam para auxiliar os novos moradores. Foi ali que comecei a sentir que estávamos realmente construindo um novo lar. Com a ajuda de Aparecida, consegui comprar uma máquina de costura nova, muito melhor que a antiga, que Kim havia quebrado. Adaptei um dos cômodos da casa para ser meu ateliê, colocando uma placa simples na frente. Costuras e reformas. Augusta. O trabalho começou a aparecer e logo tinha uma clientela fiel no bairro. Helena, agora com 13 anos, se destacava cada vez mais na escola. Os professores diziam que ela tinha potencial para fazer faculdade, algo que nem eu ousava sonhar na sua idade. Paulo, aos 9 anos, ainda tinha momentos de tristeza, mas estava se adaptando melhor, principalmente depois que começou a jogar futebol com os meninos da rua.
Numa tarde de sábado, enquanto costurava um vestido de formatura, ouvi uma movimentação diferente na rua. Era uma antiga cliente procurando notícias de Kim. Ele estava percorrendo as cidades do Paraná em seu caminhão, me procurando. Meu coração gelou, mas mantive a calma. Tínhamos construído uma nova vida, e eu não permitiria que o medo nos dominasse novamente. Naquela noite, reuni as crianças para uma conversa franca. Expliquei que se o pai aparecesse, eles não precisavam ter medo. Ele é pai de vocês, disse, mas nossa vida agora é aqui. Ninguém vai nos tirar dessa casa ou destruir o que conquistamos. Helena me abraçou forte e Paulo, embora quieto, assentiu com a cabeça. Os anos foram passando e nosso pequeno negócio de costura prosperava. Meu ateliê já não dava conta de todas as encomendas e precisei contratar uma ajudante, Rosângela, que também morava no conjunto. As clientes vinham de vários bairros de Curitiba, atraídas pela qualidade do meu trabalho e pelo preço justo que cobrava. Helena terminava o ginásio com notas exemplares e sonhava em fazer o curso normal para se tornar professora. Paulo, embora menos interessado nos estudos, demonstrava um talento natural para a mecânica, sempre consertando bicicletas e pequenos aparelhos dos vizinhos. Ver meus filhos desenvolvendo seus próprios sonhos e talentos era minha maior alegria. Mas a vida tem seus próprios planos, e numa manhã de domingo, recebemos uma ligação inesperada. Era da Santa Casa de Ipatinga. Kim estava internado em estado grave, com cirrose hepática. O médico havia conseguido nosso número através de conhecidos e achava importante que os filhos soubessem da situação do pai. A notícia caiu como uma bomba em nossa casa. Helena, com 15 anos, reagiu com uma mistura de raiva e preocupação. Paulo, aos 11, chorou abraçado ao travesseiro. Por mais que tivéssemos seguido com nossas vidas, Kim ainda era uma ferida aberta, especialmente para Paulo. Depois de muita reflexão e conversas com os filhos, decidimos que eles deveriam ver o pai. Helena insistiu em ir sozinha com o irmão, demonstrando uma maturidade que me impressionava. "Mãe", disse ela, "você já sofreu demais por causa dele. Deixa que eu cuido do Paulo." Organizei a viagem dos meninos com a ajuda de minha comadre Zuleika, que tinha parentes em Ipatinga e poderia hospedá-los. O reencontro com Kim foi difícil. Ele estava irreconhecível, amarelo e magro na cama do hospital. Quando viu os filhos, chorou como uma criança, pedindo perdão entre soluços. Helena manteve-se forte, mas Paulo não conseguiu conter as lágrimas ao ver o estado do pai. Kim tentou explicar que havia procurado por nós em várias cidades, que tinha tentado parar de beber várias vezes, mas sempre recaía. O alcoolismo havia destruído não só sua saúde, mas também sua capacidade de trabalhar. O caminhão tinha sido vendido para pagar dívidas. A visita durou apenas 3 dias, mas foi suficiente para mudar algo em Paulo. Ao voltar para casa, ele estava diferente, mais quieto e pensativo. Uma noite o encontrei sentado na varanda, olhando para o céu estrelado. "Mãe", disse ele, "eu não quero acabar que nem o pai." Seu tom de voz me assustou. Havia algo de confissão naquelas palavras. Foi então que Paulo revelou algo que eu não sabia. Ele havia começado a beber escondido com alguns amigos da escola. Nada sério ainda, dizia ele, mas o medo de seguir o mesmo caminho do pai o atormentava. Aquela conversa foi um despertar para mim. Às vezes, repetimos padrões sem nem perceber. Imediatamente procurei ajuda. Através da Associação de Moradores, descobri um grupo de apoio para familiares de alcoólicos. Comecei a frequentar as reuniões com Paulo, onde conhecemos outras famílias que enfrentavam problemas semelhantes. Ali, meu filho encontrou o apoio e a compreensão que precisava para não seguir o caminho do pai. Helena, sempre prática, sugeriu que Paulo fizesse um curso de mecânica para canalizar sua energia em algo produtivo. Com o dinheiro que eu havia economizado para sua própria educação, ela insistiu que o irmão deveria ser a prioridade naquele momento. "Meu sonho de ser professora pode esperar", disse ela. "A saúde do Paulo é mais importante." O curso de mecânica foi um divisor de águas na vida de Paulo. Ele se descobriu verdadeiramente apaixonado pela profissão, destacando-se entre os alunos. Seu professor, seu Gumercindo,
Logo percebeu seu talento e o convidou para estagiar em sua oficina aos sábados. Era como se Paulo tivesse finalmente encontrado seu lugar no mundo. Enquanto isso, meu ateliê continuava crescendo. Agora, além de Rosângela, tinha mais 2 ajudantes. E começamos a pegar encomendas maiores, como uniformes para empresas e figurinos para grupos de teatro amador. O trabalho era tanto que precisei comprar mais 2 máquinas de costura, transformando a garagem em uma pequena confecção. O trabalho duro começava a dar seus frutos. Com a expansão do ateliê, consegui juntar dinheiro suficiente para realizar o sonho de Helena, pagar seus estudos para se tornar professora. Ela frequentava o curso normal durante o dia e à noite dava aulas particulares para complementar a renda. Seu esforço e dedicação me enchiam de orgulho. Paulo, por sua vez, se destacava cada vez mais na oficina do seu Gumercindo. Aos 16 anos, já era considerado um dos melhores mecânicos aprendizes da região. Os clientes faziam questão de que ele cuidasse de seus carros, confiando em sua habilidade natural com motores e peças. O medo de seguir o caminho do pai havia se transformado em força para construir seu próprio caminho. Foi nessa época que recebemos mais uma notícia de Ipatinga. Kim havia iniciado um tratamento sério contra o alcoolismo. Segundo os médicos, era sua última chance de recuperação. Paulo quis visitá-lo novamente, e dessa vez fui junto. Encontramos um homem diferente daquele que vimos no hospital, ainda debilitado, mas com um brilho de esperança nos olhos. Durante nossa visita, Kim me pediu perdão mais uma vez, agora sóbrio e consciente. Augusta, disse ele, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e eu joguei tudo fora por causa da bebida. Mas ver o Paulo se recuperando antes de seguir meu caminho me deu forças para tentar também. A viagem serviu para fechar antigas feridas. Paulo passou horas conversando com o pai sobre mecânica, sua paixão por motores, seus planos para o futuro. Helena, embora não tenha ido desta vez, mandou uma carta carinhosa, dizendo que o perdoava e desejava sua recuperação. Ver pai e filho reconectados, agora de uma forma saudável, trouxe paz ao meu coração. De volta a Curitiba, a vida seguia seu curso. Meu ateliê agora era conhecido em vários bairros e as encomendas não paravam de chegar. Contratei mais 2 costureiras e comprei máquinas industriais para dar conta da demanda. O antigo sonho de ter meu próprio negócio estava se realizando, maior do que eu jamais imaginei. Helena se formou professora com honras e logo conseguiu uma vaga numa escola estadual. Sua dedicação aos alunos era admirável. Ela tinha um dom especial para lidar com crianças difíceis, talvez por sua própria história de superação. Nas horas vagas, ainda ajudava na administração do ateliê, organizando as contas e atendendo clientes. Paulo, incentivado pelo seu Gumercindo, decidiu fazer um curso técnico em mecânica automotiva. Era um investimento alto, mas com as economias do ateliê e sua própria renda da oficina, conseguimos pagar. Ele estudava de manhã e trabalhava à tarde, sempre com aquela determinação silenciosa que o caracterizava. Foi através do curso técnico que Paulo conheceu Roberto, filho do dono de uma rede de autopeças. Os 2 jovens logo se tornaram amigos inseparáveis, compartilhando a mesma paixão por carros e mecânica. Roberto via em Paulo algo que nem ele mesmo enxergava, um talento nato para os negócios, além da habilidade com as máquinas. Numa noite de domingo, durante nosso tradicional café com bolo na varanda, Paulo nos surpreendeu com uma notícia. Roberto havia proposto uma sociedade. Eles planejavam abrir uma oficina mecânica moderna, com equipamentos de última geração. Roberto entraria com o capital inicial, e Paulo com seu conhecimento e trabalho. A proposta era tentadora, mas arriscada. Paulo tinha apenas 18 anos, e apesar de sua experiência, abrir um negócio próprio era um passo enorme. Helena, sempre sensata, ajudou a analisar o contrato e as possibilidades. Percebi naquele momento como meus filhos haviam crescido. Não eram mais as crianças assustadas que fugiram comigo de Ipatinga. Depois de muita conversa e planejamento, Paulo aceitou a sociedade. Seu Gumercindo, longe de se chatear com a saída de seu aprendiz, foi o primeiro a apoiar a decisão. Você tem o dom, menino, disse ele. Seria egoísmo meu querer te segurar aqui. Como presente de despedida,
deu a Paulo sua antiga caixa de ferramentas, um tesouro que guardava há mais de 30 anos. A oficina de Paulo e Roberto, batizada de Autotech, abriu suas portas num galpão reformado no bairro SIC. O começo foi desafiador, muito trabalho e pouco retorno financeiro. Mas a dedicação de Paulo e o tino comercial de Roberto logo começaram a dar resultado. Em menos de um ano, já tinham uma carteira de clientes fiéis e precisaram contratar mais mecânicos. Helena, enquanto isso, conquistava seu espaço no magistério. Sua maneira única de ensinar chamou a atenção da direção e logo foi convidada para ser coordenadora pedagógica. Nas reuniões de pais, era comum ouvir elogios sobre como ela conseguia fazer até os alunos mais desinteressados se empenharem nos estudos. Foi numa dessas reuniões que Helena conheceu Marcos, pai de um de seus alunos. Viúvo há 2 anos, ele criava sozinho o filho Pedro, um menino inteligente, mas rebelde desde a perda da mãe. A dedicação de Helena em ajudar Pedro acabou aproximando os dois, e um romance discreto começou a florescer. Quando Helena me contou sobre Marcos, percebi em seus olhos aquele brilho especial que toda mãe reconhece. Ela, que sempre colocou a família e a profissão em primeiro lugar, finalmente se permitia viver uma história de amor. Marcos era um homem íntegro, engenheiro civil, e tratava Helena com o respeito e carinho que ela merecia. O namoro progrediu naturalmente, e logo Pedro se tornou presença constante em nossa casa. O menino, que antes era conhecido por dar trabalho na escola, começou a mudar seu comportamento. Talvez fosse a influência positiva de Helena, ou talvez a percepção de que sua família estava se reconstruindo de uma forma diferente. O casamento de Helena e Marcos foi uma celebração de amor e recomeço. A cerimônia, realizada no salão da igreja do bairro, reuniu nossas famílias e amigos mais próximos. Paulo, elegante em seu terno novo, conduziu a irmã até o altar. Pedro, agora com 12 anos, carregava as alianças com um sorriso orgulhoso no rosto. Para minha surpresa, Kim veio à cerimônia, completando 2 anos de sobriedade. Estava diferente, mais magro, mas com uma serenidade no olhar que nunca teve durante nosso casamento. Helena o abraçou emocionada, e Paulo passou boa parte da festa conversando com o pai sobre os avanços da oficina. Ver minha filha construindo sua própria família me fez refletir sobre minha jornada. Quantos medos e incertezas enfrentei para chegar até ali. Quantas noites passei em claro, costurando e rezando para dar um futuro melhor para meus filhos. Cada ponto dado, cada peça costurada tinha valido a pena. A Autotech crescia a passos largos. Paulo e Roberto, percebendo uma demanda no mercado, começaram a se especializar em carros importados. O investimento em equipamentos modernos e treinamento especializado logo se pagou. A oficina se tornou referência na cidade, atendendo uma clientela cada vez mais exigente. Com o sucesso do negócio, Paulo pode realizar outro sonho: comprar sua primeira casa própria. Escolheu um sobrado no mesmo bairro que eu, fazendo questão de manter a proximidade com a família. Nas noites de domingo, nossa tradição do café com bolo agora acontecia alternadamente entre as 2 casas. Meu ateliê também continuava prosperando. Com a ajuda de Helena na administração, consegui organizar melhor as finanças e expandir ainda mais o negócio. Agora, além das costuras e reformas, produzíamos também uniformes escolares e roupas sob medida para ocasiões especiais. Numa tarde de sábado, enquanto organizava antigas fotografias, encontrei aquela primeira máquina de costura quebrada que Kim havia destruído anos atrás. Guardei aquela peça não como lembrança de dor, mas como símbolo de superação. Cada obstáculo em nossa vida tinha servido como degrau para chegarmos onde estávamos. A vida tinha seus próprios planos, diferentes dos que imaginei quando era uma jovem sonhadora no sítio de meus pais. O caminho não foi fácil, mas cada desafio enfrentado ajudou a moldar quem nos tornamos. Helena, a menina que cresceu sem pai, agora era uma mulher forte, educadora dedicada e mãe de coração para Pedro. Paulo, que quase seguiu o caminho autodestrutivo do pai, transformou seu medo em força para construir um futuro brilhante. O tempo foi passando e nossa família continuava crescendo de maneiras inesperadas.
Helena e Marcos decidiram adotar uma menina, a pequena Clara, que chegou para completar ainda mais a família. Pedro, agora um adolescente responsável, se tornou um irmão mais velho dedicado, sempre protegendo e cuidando da irmãzinha. Paulo, por sua vez, expandia cada vez mais seus horizontes nos negócios. A Autotech já não era apenas uma oficina, tinha se transformado em uma rede com 3 unidades em Curitiba. Roberto e ele formavam uma parceria perfeita, enquanto meu filho cuidava da parte técnica e da qualidade do serviço, seu sócio se ocupava da expansão e das estratégias comerciais. Foi numa das inaugurações das novas unidades da Autotech que Paulo conheceu Beatriz, uma consultora financeira que prestava serviços para o banco que financiou a expansão. O encontro dos dois foi como um daqueles romances de novela. Ela veio fazer uma reunião de negócios e acabou conquistando o coração do meu filho. Beatriz era uma mulher independente e determinada, muito parecida com Paulo em diversos aspectos. Ambos eram apaixonados por seus trabalhos e tinham aquela mesma força interior que só quem enfrentou desafios na vida possui. O namoro evoluiu naturalmente e logo eles estavam planejando o casamento. Nessa época, recebi uma notícia que mexeu com o meu coração. Minha mãe estava precisando de cuidados especiais em Ipatinga. A idade estava pesando e ela já não conseguia fazer suas atividades sozinha. Meu pai, também idoso, não dava conta de cuidar dela. Helena e Paulo imediatamente se ofereceram para trazê-los para Curitiba. A mudança dos meus pais foi um momento de redenção. Papai, já um senhor de cabelos brancos, finalmente me pediu perdão por ter me forçado a casar com Antônio tantos anos atrás. Filha, disse ele com lágrimas nos olhos, eu pensei que estava fazendo o melhor para você, mas só te causei sofrimento. O abraço que demos naquele momento curou feridas antigas que eu nem sabia que ainda existiam. Adaptamos a casa para receber meus pais. Paulo contratou uma cuidadora para ajudar durante o dia e nos revezávamos para fazer companhia nas noites e fins de semana. Era bonito ver como minha mãe, mesmo com as limitações da idade, se encantava com seus bisnetos. Clara, especialmente, tinha um carinho especial pela bisavó, sempre pedindo para ouvir histórias do tempo do sítio. O casamento de Paulo e Beatriz foi uma celebração memorável. Diferente do primeiro casamento de Helena, que foi mais íntimo, este foi uma grande festa. Afinal, a Autotech tinha se tornado uma empresa respeitada e muitos clientes e amigos queriam participar da celebração. Ver meu filho no altar, elegante e feliz, fez meu coração transbordar de alegria. Kim, agora com 5 anos de sobriedade, compareceu à festa acompanhado de sua nova companheira, uma senhora que conheceu no grupo de apoio a alcoólicos. Era reconfortante vê-lo em paz consigo mesmo, finalmente livre do vício que destruiu nossa família. Ele e Paulo desenvolveram uma relação de amizade e respeito mútuo, diferentes da mágoa que existia no passado. Meu ateliê continuava ativo, embora eu já não trabalhasse tanto quanto antes. Mantinha apenas algumas clientes antigas, aquelas que se tornaram amigas ao longo dos anos. Helena brincava dizendo que eu deveria me aposentar. Mas a verdade é que a costura nunca foi apenas trabalho para mim. Era uma forma de arte, de expressão, de cura. Numa tarde, enquanto ajudava Clara com uma fantasia para a festa junina da escola, percebi como a vida tinha dado voltas curiosas. Ali estava eu, ensinando minha neta de coração os mesmos pontos de costura que aprendi com Dona Rita tantos anos atrás. A menina tinha o mesmo olhar curioso que eu tinha na sua idade, a mesma vontade de aprender e criar. As reuniões de família aos domingos agora eram verdadeiras celebrações. A mesa da sala precisou ser estendida para acomodar todos, Helena, Marcos e os filhos, Paulo e Beatriz, que logo anunciaram que estavam esperando seu primeiro filho, meus pais, e até mesmo Kim e sua companheira ocasionalmente se juntavam a nós. O aroma do café e do bolo de fubá que eu ainda fazia questão de preparar enchia a casa de memórias e afeto. O nascimento do primeiro filho de Paulo e Beatriz trouxe uma nova onda de alegria para a nossa família. O pequeno Miguel chegou numa manhã de primavera, enchendo nossa casa de mais amor e esperança. Ver meu filho se tornar pai foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida.
principalmente porque Paulo se revelou um pai presente e carinhoso, quebrando definitivamente o ciclo de dor que marcou sua própria infância. Helena, agora diretora da escola onde começou como professora, continuava transformando a vida de seus alunos. Sua dedicação à educação inspirou Pedro a seguir o mesmo caminho. Ele decidiu cursar licenciatura em História, determinado a fazer a diferença na vida de outros jovens, assim como a madrasta havia feito na dele. Clara, seguindo os passos do irmão mais velho, já demonstrava interesse em ser professora também. Meu ateliê, que começou como uma forma de sobrevivência numa garagem adaptada, tinha se transformado num espaço de memórias e realizações. As paredes eram decoradas com fotografias de noivas que vestiram minhas criações, de formaturas, onde meus vestidos brilharam, de clientes que se tornaram amigas ao longo dos anos. Cada peça de roupa que costurei carregava um pedaço da minha história. Foi nessa época que recebi um convite especial da Associação Comercial de Curitiba. Queriam que eu compartilhasse minha história de empreendedorismo em um evento para mulheres que estavam começando seus próprios negócios. A princípio fiquei receosa. Nunca tinha falado em público antes. Mas Helena e Paulo me incentivaram, dizendo que minha experiência poderia inspirar outras pessoas. O evento foi uma revelação. Ao contar minha trajetória, desde a menina do interior que sonhava em estudar até a empresária que construiu um negócio próprio, percebi quantas outras mulheres se identificavam com minha história. Falei sobre superação, sobre a importância de acreditar em si mesma, sobre como cada dificuldade pode se transformar em aprendizado. Depois desse dia, passei a ser convidada para outros eventos semelhantes. Aos poucos, fui percebendo que minha missão ia além da costura. Eu podia ajudar outras mulheres a encontrarem sua própria força, assim como Dona Conceição havia me ajudado tantos anos atrás. Comecei a oferecer cursos gratuitos de costura para mulheres em situação de vulnerabilidade, transformando meu ateliê num espaço de aprendizado e acolhimento. Paulo, vendo meu envolvimento com esses projetos sociais, sugeriu criarmos uma fundação. A ideia era oferecer cursos profissionalizantes para mulheres, não apenas de costura, mas também de outras habilidades que pudessem gerar renda. Helena se empolgou com o projeto, oferecendo-se para coordenar a parte educacional. Assim nasceu o Instituto Novos Caminhos, um sonho que uniu nossa família em torno de um propósito maior. O Instituto começou pequeno, numa sala anexa ao ateliê, mas logo cresceu. Com o apoio financeiro da Autotech e de outros empresários sensibilizados com a causa, conseguimos um espaço maior e expandimos os cursos oferecidos. Ver outras mulheres reconstruindo suas vidas, assim como eu tinha feito, era uma alegria que não cabia no peito. Em uma das formaturas do Instituto, recebi uma surpresa emocionante. As alunas tinham organizado uma exposição com fotos e histórias de suas vidas, e no centro havia uma colcha de retalhos gigante. Cada pedaço de tecido contava uma história de superação, e todas juntas formavam um mosaico colorido e vibrante, assim como nossas vidas. Foi olhando para aquela colcha que percebi como minha própria história era feita de retalhos, alguns escuros, representando os momentos difíceis, outros coloridos e alegres, mostrando as conquistas e alegrias. Cada peça, cada momento, tinha sido fundamental para formar o desenho final. Nada tinha sido por acaso. Hoje, sentada em minha cadeira de balanço no ateliê, observo as novas alunas aprendendo os primeiros pontos. Minhas mãos, já não tão firmes quanto antes, ainda conseguem guiar as mais jovens pelos caminhos da costura. Helena brinca dizendo que preciso descansar. Mas como descansar quando há tanto ainda para ensinar, tanto amor para compartilhar? Miguel, meu neto, já com 2 anos, corre pelo ateliê derrubando carretéis de linha e fazendo a maior bagunça. Clara, agora uma adolescente, ajuda nas aulas do instituto sempre que pode. Pedro está noivo e planeja seu próprio casamento. A vida continua seu ciclo, renovando-se a cada dia. O tempo passa de maneira curiosa quando envelhecemos. Parece que foi ontem que eu era aquela menina sonhadora do interior de Ipatinga. E agora, aqui estou, aos 74 anos, cercada por uma família que cresceu mais do que eu jamais poderia imaginar. O Instituto Novos Caminhos se tornou uma referência em Curitiba, ajudando centenas de mulheres
a reconstruírem suas vidas através do trabalho e da educação. Helena, minha guerreira, agora é avó também. Pedro e sua esposa Ana tiveram uma menina que carinhosamente chamaram de Augusta em minha homenagem. Ver meu nome continuando através dessa pequena me enche de uma emoção difícil de explicar. Clara, formada em pedagogia como a mãe, assumiu a coordenação de projetos do Instituto, trazendo ideias novas e mantendo vivo o espírito de acolhimento que sempre nos guiou. Paulo e Beatriz expandiram a Autotech para outras cidades do Paraná. Miguel, já com 5 anos, é a alegria dos meus dias com sua curiosidade infinita e perguntas que me fazem rir. Ele adora sentar ao meu lado enquanto costuro, fascinado com o movimento da agulha e o barulho da máquina. Vó, ele me pergunta sempre, como você aprendeu a fazer mágica com os tecidos? Meus pais partiram para o descanso eterno há alguns anos, tranquilos e em paz, cercados pelo amor da família que construímos. Papai, em seus últimos dias, costumava dizer que seu maior orgulho era ver como eu tinha criado meus filhos e construído uma vida digna, apesar de todos os obstáculos. Mamãe, mesmo quando já não reconhecia mais ninguém, sorria ao ouvir o barulho da máquina de costura. Kim conseguiu se manter sóbrio até seus últimos dias, deixando um legado diferente do que imaginávamos no passado. Antes de partir, ele se dedicou a ajudar outros homens a vencerem o alcoolismo, transformando sua própria história de superação em esperança para outras famílias. Paulo guardou com carinho a última conversa que teve com o pai, onde Kim expressou seu orgulho pelo homem que o filho se tornou. O ateliê, meu cantinho sagrado, continua ativo, embora de uma forma diferente. Agora é um espaço de memória e aprendizado, onde as alunas do Instituto vêm aprender não apenas técnicas de costura, mas também lições de vida. As paredes, além das antigas fotografias, estão decoradas com trabalhos das mulheres que passaram por aqui, cada peça contando uma história de recomeço. Numa tarde especial, recebemos uma visita inesperada. Dona Conceição, já bem velhinha, veio de Ipatinga especialmente para conhecer o Instituto. Ao ver tudo que construímos, ela chorou de emoção. Augusta, disse ela segurando minhas mãos, você transformou sua dor em bênção para outras pessoas. Aquele encontro foi como fechar um ciclo. A mulher que um dia me estendeu a mão, agora via o resultado daquele gesto de bondade multiplicado centenas de vezes. As reuniões de família continuam sendo aos domingos, agora ainda mais barulhentas e alegres. O aroma do café com bolo de fubá ainda perfuma a casa, misturando-se com as risadas das crianças e as conversas dos adultos. Helena brinca dizendo que precisamos alugar um salão de festas para acomodar todo mundo, mas eu gosto de ver a casa cheia, transbordando de amor e vida. Às vezes, quando todos vão embora e o silêncio volta a reinar, me pego relembrando cada momento dessa jornada. As noites em claro costurando para sustentar meus filhos, o medo ao fugir de uma situação difícil, a coragem de recomeçar em uma cidade desconhecida, cada ponto dado, cada lágrima derramada, cada sorriso conquistado, teceu essa colcha de retalhos que é minha vida. Uma das maiores alegrias que tenho é ver como meus filhos criaram seus próprios caminhos sem repetir os erros do passado. Helena se tornou a educadora que sempre sonhou ser, transformando a vida de seus alunos com o mesmo amor e dedicação que recebia de Dona Efigênia em nossa infância. Paulo não apenas venceu o medo de seguir o caminho do pai, mas se tornou um exemplo de superação para outros jovens. Nesta manhã, enquanto arrumo minha máquina de costura para mais um dia de aulas no Instituto, reflito sobre o verdadeiro significado de sucesso. Não é sobre dinheiro ou reconhecimento, embora tenhamos conquistado isso também. É sobre o legado que construímos, as vidas que tocamos, os sorrisos que ajudamos a restaurar. Helena e Paulo insistem para que eu me aposente, dizendo que já trabalhei demais na vida. Mas como explicar que isso não é trabalho para mim? Cada mulher que chega ao Instituto com os olhos baixos e sai de cabeça erguida, cada história de superação que ouço, cada abraço de gratidão que recebo, é como um novo pedaço de tecido se juntando à grande colcha de retalhos da minha vida. O Instituto agora oferece muito mais que cursos de costura. Temos aulas de informática, empreendedorismo, artesanato
e até mesmo um cursinho preparatório para o vestibular. Clara, com sua energia jovem, implementou um programa de mentoria onde as antigas alunas orientam as novatas, criando uma rede de apoio que se estende muito além das paredes do instituto. Recentemente, fomos procurados por uma equipe de documentaristas interessados em contar nossa história. A princípio, fiquei constrangida. Nunca gostei de holofotes. Mas Helena me convenceu de que nosso exemplo poderia inspirar outras pessoas a não desistirem de seus sonhos. Não importa quão difícil pareça o caminho. Durante as filmagens, muitas mulheres que passaram pelo instituto vieram dar seus depoimentos. Cada história contada era um reflexo da minha própria jornada. Mulheres que enfrentaram desafios, que precisaram recomeçar, que encontraram força onde achavam que não existia mais esperança. Suas palavras me fizeram perceber que nossa história não era única. Era o eco de tantas outras histórias de superação. Uma das cenas mais emocionantes foi quando Miguel, durante uma das gravações, pegou retalhos coloridos e começou a organizá-los no chão do ateliê, tentando criar um desenho. "Olha, vó", disse ele com seus olhos brilhantes, "estou fazendo uma colcha igual você." Naquele momento, percebi que nosso legado continuaria através das gerações futuras. Paulo e Helena organizaram uma sessão especial para assistirmos ao documentário em família. Ver nossa história contada através dos olhos de outras pessoas foi uma experiência surreal. As imagens antigas de Ipatinga, as fotografias do início do ateliê, os depoimentos emocionados, tudo parecia um sonho distante e ao mesmo tempo tão vivo em minha memória. Depois da exibição, Clara anunciou que estava grávida. A notícia encheu meu coração de alegria. Mais um bebê para embalar, mais uma vida para amar, mais um capítulo em nossa história. Helena brincou, dizendo que eu precisaria fazer um enxoval especial. E claro que já comecei a separar os tecidos mais bonitos para criar peças únicas para meu futuro bisneto ou bisneta. Ontem, enquanto organizava antigas fotografias com o Miguel, ele me fez uma pergunta que tocou fundo em meu coração. "Vó, você é feliz?" Olhei para aquele rostinho curioso e respondi com toda a sinceridade. "Sim, meu amor, muito feliz. Não porque a vida foi fácil, mas porque cada desafio que enfrentei me trouxe até aqui, até vocês." E é verdade. A felicidade que sinto não é aquela dos contos de fada, perfeita e sem manchas. É uma felicidade real, construída com trabalho duro, persistência e muito amor. É ver meus filhos realizados, meus netos crescendo fortes e seguros, o Instituto ajudando outras famílias a se reconstruírem. É saber que cada ponto que dei na vida, seja nos tecidos ou nas relações, ajudou a construir algo maior que eu mesma. Agora, aos 74 anos, sentada em minha cadeira de balanço no ateliê, observo o vai e vem das alunas, ouço suas histórias, compartilho suas conquistas. Minhas mãos podem não ser tão firmes quanto antes, mas meu coração continua forte, pulsando com o mesmo amor pela vida e pelas pessoas que sempre me moveu. A máquina de costura que Kim quebrou tantos anos atrás ainda está guardada num canto do ateliê. Não como lembrança de dor, mas como símbolo de transformação. Assim como aquela máquina quebrada me forçou a encontrar novos caminhos, cada obstáculo em minha vida se transformou em oportunidade de crescimento e superação. Esta é minha história, tecida com fios de coragem, esperança e amor. Uma história que começou com uma menina sonhadora em Ipatinga e continua através das vidas que tocamos no Instituto, das famílias que formamos, do amor que multiplicamos. Porque no fim, é isso que importa. O amor que compartilhamos e o bem que fazemos ao longo do caminho.